mal pra caramba. Uhum, Ontem ela não aguentou nem ficar até o final da reunião. entendi. Melhoras para ela. Espero que ela fique bem o quanto antes. Vamos dar mais uns. São 10 horas agora. Espera mais um pouquinho, dá tempo de eu jantar aqui. Mas me fala, o que vocês comentaram sobre o comitê de ética? Qual foi? O que vocês abordaram? O que você quer saber? Não, você que fala, né? Eu não posso. Eu sei que tem algumas coisas acontecendo, né? Vocês são Muita coisa. CA, vocês são conselho administrativo. Gravando aqui. Ou seja, vocês têm papel totalmente decisório ali. Deixa gravando aqui. Vocês são os tomadores de decisão. Gravando, tá Concorda? gravando no YouTube. Também, somos eu e a Deb, no caso, né? Somos do CA e somos do Comitê de Ética. Eu vou fechar a porta e você grava. Pô, vocês estão em todas também, né? Experiência completa. Muito bom. Ano que vem já pode vir pro time Rio Júnior. Uhum. Pode ficar quieta pra não falar merda. O quê? Ficar quieta pra não falar merda, coisa que não tem que Tá. falar. Tem muita coisa ruim? O que tá acontecendo, ô Ana? Ô Lua? Quem é a Ana? Você tá com saudade da sua colega de trabalho? Vamos falar sobre prospecção ativa, que é melhor. Olha lá, hein, Lua. Calma. E nem Olha foi lá. sobre ela que, não foi sobre ela que a gente foi comentar, não. Meu Deus, quem foi? Cara, tem muita coisa acontecendo no Médio. E aí, Vitor? Eu tô incluído? Não, então, fora da federação, temos 76 EJs, né? Aham. Mais de 1.000 pessoas. Falar. O Vitor Alves colocou aqui. Boa noite, Vitor, tudo bem? A gente só está dando um tempinho para o pessoal entrar. A gente está aqui com a Lara, né? E com a Lua. Vamos esperar mais um pouquinho? Esperar mais uns 5 minutinhos e a gente começa. Pode ser? Mas seja bem-vindo, Vitor. O Vitor, se Mas Deus fala, quiser, Lua. vai ser o nosso diretor de projetos aí. Tá Então, bom. se Deus e ele quiser, né? Se ele Com quiser, certeza. o quê? Não, mas realmente são coisas que estão acontecendo fora da federação também, né? Sério? Eu tô preocupado, fico preocupado, de verdade. Com o quê? Se alguém tá correndo algum tipo de risco, não, né? Sei, vai ser analisado ainda. Mas espero que tudo dê A gente certo. está esperando a Deb ficar um pouquinho melhor, porque ela realmente tá com dengue, né? Uhum. E aí, pô, seguir sem uma pessoa, pô, às vezes a opinião dela importa, sabe? É importante. Com certeza. Aí a gente tá esperando ficar um pouquinho melhor para dar seguimento em alguns casos aí. Boa. Espero que dê tudo certo. Vamos. Mas você tem notícias da Ana Luísa? Não ouvi, Lu. Perdão. Repete, por favor. Você tem notícias da Ana Luísa? Ela ficou bem chateada, né? Depois eu não tive contato mais com ela. Eu recebi uma mensagem, né? Mas depois eu não tive mais contato, de fato. Entendeu? Não mandou uma mensagem, coitada. Eu perguntei como que ela tá, claro. Mas ainda não tive retorno. Ah, ela não respondeu. Foi o Matheus que falou para vocês ou foi ela mesma? Sobre o que aconteceu? É. Cara, a gente sabe de histórias de bastidores, né? Eu sou um cara que sei também como é que funciona as questões. Eu
li e reli o código de ética 1 milhão de vezes. Ano passado, inclusive reforcei lá para minha J de origem para ler novamente, porque é importante você compreender tudo que está escrito ali no código de ética. Ali tem aspectos legais importantes, aspectos sobre compliance. Compliance, o que significa, Lu? É a segurança jurídica e contábil baseada no respeito, né, nas normas éticas que a gente permeia uma organização séria, concorda? Então, isso é compliance. Dentro do código de ética, dentro de uma instituição séria, a gente tem 3 pilares. Institucionalidade, ou seja, a nossa instituição tem normas, tem regras, tem códigos. Boa noite, gente. Boa noite, Vitória. Tudo bem? Como é que você está? Está aguardando o pessoal chegar aqui? 10h10 e a gente começa, tá? Seja bem-vinda, Vitória. Então, a gente estava conversando, Lu, a gente tem institucionalidade, que são normas de respeito os códigos, né, de dentro de uma instituição, os valores. A gente tem compliance, que é essa segurança jurídica e contábil dentro de uma instituição. Compliance, código de ética e governança. Governança é a situação que ninguém pode passar por cima do outro. A gente tem que respeitar, por exemplo, imagina se você está numa empresa e a outra empresa quer definir os rumos da sua. Você concorda que não é moralmente, assim, nem pode fazer, porque tem leis ali. Então, no nosso Brasil, a gente tem leis que regulamentam todas as nossas ações, né? E ninguém está acima da lei, beleza? Ninguém está acima da lei. Algumas pessoas, infelizmente, querem passar por cima da lei. E não é o que se pode fazer e se esperar de alguém que realmente queira ser uma liderança, né? A gente fala sobre liderança e não ser chefe. Chefe tem muito no mercado aí. Chefe, às vezes, passa por cima um do outro. Só que a gente não quer formar chefes, a gente quer formar lideranças comprometidas e capazes. Consegue entender sobre isso? Sim, sim. Mas você entendeu o posicionamento dela e o posicionamento da federação? Da diretoria? A gente nunca pode olhar uma única visão de forma unilateral. Então, eu sou parte do time Rio Júnior, Lua. Eu não estou aqui para fazer questões assim que, vai prejudicar ninguém. Eu estou vivendo um sonho que é entrar no time Rio Júnior, que eu sempre quis. Eu demorei pra caramba nesse PS para entrar. Não foi fácil entrar no time Rio Júnior, foi demorado, só que muito produtivo para mim, foi muito transformador. Eu não faria nada diferente. Eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui e vou defender também o que não foi a DE que escreveu hoje. Foi que Thaís Balbi, Flávio Silame, Glaucio Neves, Flávio Chatag, Flávio Silame, né? Eu sei o nome de todos, inclusive... São 5, ó. Glaucio Neves, Flávio Silame, Thaís Balbi, Jaime Chatag e Bruna Hertal. Só falta a gente falar com Thaís Balbi, que é a fundadora da Rio Júnior também, e da segunda gestão da Meta, né? E eu queria fazer essa ponte, essa conexão entre a Meta e a do Adrian, né? E, de fato, a Thaís, porque é uma conexão entre gerações não só da Rio Júnior, mas da própria Meta, né? Então, eu gosto muito disso, de promover essas conexões, de fato, genuínas, né? Entendeu? E eu olhei as duas percepções. Não sou eu que vou fazer juízo de valor, não estou aqui para julgar ninguém, não sou juiz, eu estou aqui para observar o que está acontecendo e, como parte do time, como relações públicas, eu tenho responsabilidade, né? Eu tenho uma responsabilidade com a sociedade civil, que é o 4º pilar da presidência executiva, e tenho os princípios também de código de ética, que, assim como você sabe, a gente não pode, né, a gente não pode agir sem uma conduta ética, uma responsabilidade. Nós temos responsabilidade aqui. Eu sou um cara que já vivi muito na minha vida e tenho responsabilidade sobre minhas ações. Eu sei as consequências. Inclusive, sempre falo para vocês isso, né? Para a gente sempre ter aquele papo de pai, né?
atitudes e consequências. Já viu aquele meme? E ó, 10 e 11. Vamos parar de papo furado, vamos começar a trabalhar, vamos começar a aprender sobre, de fato, comercial, gente. Vamos lá? Bora. Vamos lá, temos o Vitor e a Lara, e eu quero ouvir de vocês, Vitor e Lara, se vocês estavam presentes na última capacitação. Vocês estavam? Eu estava assim. Tava? Vitor também tava, Vitor? Boa. E aí, o que que nós falamos, Vitor, Lara e Lua? Sem olhar no caderno, tá, Lua? Sem olhar no caderno. O que que nós falamos, o que que nós começamos a falar sobre processo comercial, sobre esses conceitos, né? E eu lembro que a gente finalizou nas dicas, né? Para a gente começar agora a segunda parte, um pouco mais avançada. Vocês lembram de algo, gente? Vamos fazer uma recapitulação aqui? Vou pegar aqui e compartilhar a tela com vocês, beleza? Um minutinho. Boa, peguei aqui. Aí vocês me avisem se aparece aí. Show? Ó, aparece para vocês aí, gente, a tela? Me avisem aí. Foi? Beleza, pessoal. Vamos recapitular o que que a gente viu na última, não na última aula, mas na última capacitação. Beleza? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Ixi, meu computador tá bem travado hoje. Beleza, peguei aqui. Show, pessoal. E aí lembra que a gente começou a conversar sobre o comercial como um todo, lembra? E aí o primeiro conceito que nós vimos foi a prospecção. O que que seria essa prospecção? Vocês lembram? É a forma que a gente encontra potenciais leads. E aí a gente fez a diferença entre prospecção ativa e passiva. Ativa a gente vai ao encontro do lead, né? E passiva o cliente, o lead, vem até nós. Em relação aos tipos de prospecção, a gente tem 4 tipos principais. Claro que temos mais. O cold calling, quando a gente faz a ligação, chama de ligação fria. Cold mail, que a gente a gente encaminha o e-mail para esse potencial lead, beleza? Redes sociais, que a gente comentou que é super importante. Presencial, que a gente pode ir até o lead, conversar com ele, se relacionar e ver a possibilidade dele também, né? Adquirir nossos produtos, nossos serviços. No caso, o serviço de vocês seria sobre a venda de websites, né? De aplicativos, não. Vocês falaram que não tem aplicativos, mas de site. E aí a gente comentou sobre os tipos de leads. Leads de forma passiva e leads de forma ativa. Os prospects, né? Que a gente já fez aqui uma qualificação desse lead. Ou seja, o prospect é como se fosse um lead que está aquecendo, né? Que ele está começando a entender e considerar comprar o nosso serviço. Lead do cliente que de fato ele já converteu de um lead para um cliente, ele já está na nossa base. Ô, Luiz, seu mic mutou aí sozinho.
Oi, tá me ouvindo? Foi. Oi? Beleza. Então aqui, qualquer coisa vocês me avisem, tá? Porque eu não tô visualizando a tela aqui não. Então, o funil de vendas, a gente comentou que tem o topo, o médio e a base. A gente tem topo de funil, que é a identificação desses leads, né, que a gente comentou. O meio ali, a gente tem que ter um contato inicial, então a gente faz uma abertura de contato, engajar esse lead. Depois a gente faz a qualificação desse lead no meio de funil e aí a gente apresenta a solução. A gente analisa a dor desse lead e apresenta a solução. E as técnicas de follow-up e fechamento. Lembra o que significa follow-up e fechamento? Vocês lembram, gente? Não. Follow-up é quando, por exemplo... Fala, Lu, pode falar. É quando você entra para dar o retorno? Alguma coisa assim? Imagina, por exemplo, você é de comercial, mandou uma mensagem. Olá, tudo bem? Meu nome é Lua, eu sou diretora-presidente da Case. Nós somos responsáveis por sites, já produzimos sites para mais de 400 clientes, enfim, estou falando dados ali, né? Identificamos que dentro da nossa base ali de leads, enfim, a gente tem que criar um script ali. Eu vou mostrar como que se cria um script. E aí, por exemplo, você mandou e o cliente não respondeu. E aí você espera mais um pouco, né? Vamos dizer, 2 dias, e a gente faz um follow-up, ou seja, a gente faz um retorno dessa mensagem para ver. Olá, fulano, pode ser que essa mensagem tenha se perdido por aqui. É interessante a gente caminhar nessa solução para vocês? Então, entendeu? Então, isso é um follow-up, beleza? Não é quando a gente retorna, mas quando o cliente não responde a gente manda uma nova mensagem para tentar engajar esse cliente, beleza? Show? E a gente falou também, vocês me avisem se aparece para vocês aí. Finalizamos aqui em dicas que fazem a diferença, lembram disso? Então, quais seriam essas dicas? Lembrando que essa capacitação, quem produziu foi a Ana do time Rio Júnior. Então, foi uma capacitação tão boa que eu até aproveitei aqui também para passar para vocês, tá? E eu posso pedir disponibilidade para encaminhar para vocês, porque é material do time Rio Júnior, então vocês podem ter acesso. E aí, como que de fato seriam essas dicas que fazem a diferença? Então, a gente ter métricas claras, utilizar o CRM para acompanhar de fato o progresso, ajustar o discurso conforme o perfil do lead, nunca abandonar de fato leads frios, ter a prospecção ativa, compreender que a prospecção ativa não é vender de imediato, mas abrir conversas qualificadas. Nem sempre esse lead vai comprar de cara. Se ele perceber, opa, conheci a Case, parece que a Case é uma EJ séria, uma empresa séria. Então, quando fizer sentido para mim, eu acho que eu posso pensar em mandar mensagem para eles. E agora a gente finalizamos aqui, lembra? E agora a gente vai, de fato, agora para as etapas um pouquinho mais avançadas, que agora a gente chama de CRM. Alguém já ouviu falar no CRM? Ou ainda não? Nunca ouvi. Pode ser sinceros, tá? Vitor, abriu o microfone, pode falar. Vitor, Lara, Lua. Nunca ouvi falar, não. Nunca ouviu? Sem problemas. A gente está aqui para esclarecer, beleza? Lara, já ouviu alguma vez? Não tem problema falar que nunca viu, não. A gente não está aqui para julgar, não. Tá? Ainda não? E Lua já chegou a ouvir sobre CRM, Lua? Foi a primeira vez? Uhum. Primeira vez? Então, o que significa? Já viu? Olha quem entrou aí. Gabriel do time Rio Júnior. Fala, Gabriel. Boa noite, meu querido. Como é que você tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz. Tudo certo, meu querido? Como é que você tá aí? Certo, e você? Como é que tá? Graças a Deus, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Cara, então, a partir de agora, é o Gabriel que comanda aqui, cara. Eu só vou ouvir. Brincadeira, Perfeito. Gabriel. Seja muito bem-vindo, viu? A gente está conversando sobre, principalmente, o processo comercial. Falamos sobre o que é uma prospecção, o que é uma prospecção ativa e passiva. Falamos sobre funil de vendas, comentamos sobre o que é topo, médio e base, né, do funil.
falamos como que a gente qualifica os nossos leads, e agora, esse foi durante a semana. Agora a gente vai para um processo mais avançado. E, Gabriel, a qualquer momento você pode me corrigir, levanta a mão. Você é um cara aqui que aprendo muito com você também. E aí eu estava conversando com eles, basicamente, como que a gente, de fato, agora organiza esses leads numa base. A gente chama isso de CRM. Imagina se você tivesse 100 leads, Lua, Vitor, Lara, como que eu vou conseguir organizar esses leads de uma forma visual que eu consiga, de fato, ali planejar ações com esse lead? Ou seja, imagina se é um lead que é um lead quente, um lead que sempre compra, um cliente, de fato, já passou de lead para cliente. E aí, a gente sabe que ele é muito bom, ele indica a gente pra caramba, indica para comprar site. Pô, esse lead merece uma recompensa, um reconhecimento. Pô, será que eu posso oferecer ali para esse cliente uma forma para ele ser mais reconhecido? Porque lembra que a gente conversou que os nossos melhores vendedores são os nossos clientes satisfeitos. Então, a gente tem que promover, né, ferramentas de satisfação, fidelização desses clientes para, de fato, qualificar. Imagina que for um cliente que, pô, não ficou satisfeito, não gostou da forma que a gente ofereceu o serviço, ele já não compra mais, já não considera, ele já entra em contato com ele, ele já fala, poxa, hoje não faz mais sentido, e a gente percebe que ele já não tem mais, de fato, ali algo que ele vai comprar agora, entende? Então, ali a gente vai qualificar ele também, né, numa lista. E essa lista que a gente chama, não uma lista, mas uma forma de organizar esse lead desses clientes, né, é o CRM, que é um sistema que centraliza, de fato, essas informações. Então, o que ele comprou com a gente? Como que foi a forma de pagamento dele? Ele comprou, foi rápido, demorou, a gente precisou quebrar muitas objeções, compreende? Então, a gente permite, de fato, uma visualização muito clara, né? A gente consegue fazer uma gestão mais estratégica. E esse ponto é fundamental. Em qualquer negócio, a gente falou muito sobre cultura, né? Lá com o Leuci, mas estratégia de um negócio é fundamental também. Beleza? Faz sentido para vocês, gente? Vitor, Lua e Lara, entenderam o que significa isso? Hoje a gente não vai abordar tão profundamente o que significa um CRM, mas depois a gente pode até voltar em planilhas de CRM, como que a gente faz, por exemplo, um CRM dentro de um Pipefy, dentro de um Trello, compreende? Então, é fundamental que depois eu passe para vocês essas ferramentas, show? Eu estava conversando com vocês, como que a gente, de fato, classifica e organiza essas informações? A gente está arrumando a casa aqui. Como que a gente arruma a casa do processo comercial? A gente faz um cadastro. Então, qual o nome dele, qual o e-mail dele, o telefone, a segmentação desses leads, qual o histórico de interações, a automação dessas tarefas, a gestão do pipeline, as métricas e relatórios e, de fato, como a gente faz a análise de dados. Esse é o ponto fundamental. A gente não adianta ter só uma base de dados se a gente não só conseguir, de fato, ali compreender o que esses dados nos mostram. E a gente, dentro, por exemplo, de uma empresa, a gente precisa fazer uma classificação desses dados, um diagnóstico. O que esses dados vão permear nosso processo decisório, nossa tomada de decisão. E como diretoria executiva, isso precisa estar muito claro para vocês, tá? Porque isso vai atuar, de fato, ali de forma muito assertiva para as tomadas de decisão, tá? Até agora, tranquilo? Lara, Lua, é só para vocês entenderem principalmente o conceito. Depois a gente pode ver a aplicabilidade na prática, show? Com essas ferramentas do Pipefy, do Trello, desses sistemas de gestão de monitoramento de clientes. Show de bola? Tranquilo? Posso passar então, gente? Vamos lá. E aí, mais dicas que fazem a diferença, né? Como que não adianta a gente ter só essa base de cliente se a gente não atualiza. Imagina se um negócio está lá com uma base de clientes 2 anos atrás e não permite que você atualize, porque o mercado muda a todo momento, gente. A todo momento acontecem novas situações,
Então, a gente precisa estar muito adaptado ao mercado. Então, atualizar o CRM diariamente é fundamental para essas informações mais confiáveis. Além disso, utilizar esses filtros, segmentações. Vocês já viram, por exemplo, quando a gente entra numa planilha, né, do Excel, mesmo do Excel, por exemplo, a CRM pode ser, a gente pode utilizar uma planilha do Excel. E a gente consegue colocar ali e filtrar, tem uma parte ali que a gente consegue filtrar. Eu quero clientes que sejam do bairro do aeroporto de Macaé. Eu quero um cliente que seja do bairro do centro de Campos. Então, a gente consegue filtrar baseado em localização, em perfil. Lembra que a gente falou um pouco sobre personas, pessoal? Que a gente tem que construir as personas, identificar quais são, o que é um mapa de empatia, o que ela faz, o que ela, de fato, pode, qual a faixa etária dela. Então, é fundamental que vocês compreendam isso, tá? Não depender apenas do CRM, né? A gente precisa ter essa personalização e abordagem humana, utilizar esses insights. O que seriam esses insights? A partir dessa análise desses dados, vamos lá, eu percebi que 80% dos meus clientes estão na faixa etária entre 23 e 28 anos, ou seja, está na população economicamente ativa, provavelmente já tenha saído da faculdade, já está com emprego. O que eu vou fazer de forma estratégica? Será que é assertivo eu publicar, fazer uma campanha de marketing para clientes que estejam de 18 a 22, ou vou definir minha campanha de marketing para a galera mesmo que está na população econômica ativa, de 23 a 28, sendo assim. Então, entender o que significa esse insight? E lembra que eu falei para vocês, pessoal, qualquer palavra, vocês não precisam ter dúvida nem vergonha, que é um ambiente seguro e principalmente que ninguém está julgando vocês, tá? Então, todo mundo aqui, se a gente estiver falando um termo, né, técnico, a qualquer momento vocês podem parar. Eu lembro que alguém me perguntou sobre fit cultural, né? Fit cultural é basicamente isso, né? A gente conversou sobre, por exemplo, cultura, engajamento de time, liderança. Lembra sobre isso? E aí, a qualquer momento, se aparecer de fato ali algum termo que vocês não saibam, pode me falar, beleza? Então vamos seguir aqui. Gente, até o momento tranquilo, né? Vamos lá, então agora vamos para pitch. Cara, isso aqui eu gosto muito de um pitch, porque vocês foram, quem foi ao Central Rio não, onde viu lá um palestrante que falou o seguinte: o Central Rio vocês ainda vão. Todo mundo da EJ tem que saber vender EJ, não é só o comercial, não é só a presidência. O time de projeto tem que vender, o time de marketing tem que saber vender. E será que todo mundo sabe vender? Todo mundo sabe quais os serviços que a Case Souls tem, no caso de carta de serviço? Todo mundo sabe as especificações dos serviços? Todo mundo sabe, de fato, qual o diferencial do mercado da Case? Então, pitch é basicamente essa apresentação que é super rápida. Aqui tá dando certo, como eu comentei com vocês, foi a Ana Machado que disponibilizou, né? E de fato aqui, né, é uma apresentação dela que a gente está utilizando aqui, e aproveitei, né, e vocês podem, eu vou passar para vocês sem problemas. Então, essa apresentação rápida e direta. O pitch não pode ser demorado, vocês têm que falar no máximo em 4, 5 minutos, o que de fato vocês vão conseguir vender. O pitch é uma venda, tá? Você já viu no Shark Tank? Alguém já viu sobre Shark Tank? Gabriel, eu acho que já deve ter ouvido, com certeza, né? Essa eu nunca vi. Nunca ouviu? Sem problema. Shark Tank, aquele programa de TV, tem vários investidores. E aí, imagina que esses investidores perceberam uma oportunidade ali no negócio deles, que eles querem escalar o negócio deles. Então, eles, por exemplo, essas pessoas, inclusive eu recomendo muito vocês verem Shark Tank, tá? Porque vocês vão ver na prática, por exemplo, o que é uma startup, uma empresa que está começando, o que é uma oportunidade. Então, eles fazem o seguinte, eles apresentam, né? Inclusive, eu posso pegar aqui, vocês me permitem pegar um vídeo de um pitch muito legal, eu gosto muito de apresentar, e é basicamente 4 minutos, de fato, de uma apresentação para os investidores e como que eles conseguem conduzir
e persuadir mesmo esses investidores a conseguirem fechar essa parceria, beleza? Então, vou abrir super rápido aqui. Vou pegar aqui. Esse é um dos que eu mais gosto. Ele fala de um outro conceito que a gente já falou aqui, sobre persona. Aí vocês me falem, eu vou trocar aqui, vocês me falem se vocês conseguem visualizar essa tela aqui, tá? Vamos lá. Foi. Foi? Pessoal, vocês conseguiram perceber qual estrutura eles utilizaram ali? Vocês entenderam o que eles fizeram? Ali a gente pode ver vários gatilhos de quebra de gatilhos, né, de objeções. Ele fez, por exemplo, um gatilho de reciprocidade. Ele, antes de fato apresentar, ele deu um presente, né? Isso aí, a pessoa teoricamente sente lá no inconsciente dela que ela precisa retribuir. Depois ela apresentou as dores do mercado, como que poderia ser atuado, né, de forma prática, e depois ofereceu a solução. Ele fez um chamado para ação, né? Call to action. Então, existem algumas estratégias de pitch, beleza? E pitch, basicamente isso. Conseguiram compreender? Não é essa estrutura fechada não, tá? Mas é uma das estruturas. Tranquilo? Vou voltar aqui a apresentar. Para a gente finalizar ainda hoje essa apresentação, beleza? Vamos lá. A gente já falou, pô, olha só, Gabriel, Lua tá chamando para capacitação de cultura, de clima organizacional, de comunicação não violenta, agora comercial. Gabriel, pô, desculpa, você tem que atuar aqui, não tá muito justo isso aqui comigo, não. Eu já tenho, pô, eu tenho a IN, tenho a Eficiência, tenho a Pacto, tenho a MJ de origem, que eu tenho muito orgulho, e o Tech também. Tô brincando, tá, Lu? Pode chamar quando você quiser. Tô aqui à disposição de vocês, tá? Então, vamos lá. Falamos sobre pitch, conseguiram entender? E uma outra estrutura. Pessoal, como que a gente faz um pitch? E aquela... Boa, Lu. Vamos lá, como se fosse um script agora, né? Aqui, como a Ana colocou. Eu sempre gosto de fazer assim, gente. Talvez por uma educação, né? Vocês já viram que, graças a Deus, foi bem educado. Eu assim, boa noite, Lua, tudo bem? Primeiramente, meu nome é Luiz, sou analista da RioTech, empresa de consultoria em gestão de saúde. Nossa empresa investe em futuros biomédicos, dentistas e fonoaudiólogos e empreendedores para alavancação de negócios. Trabalhamos com gestão empresarial para profissionais da saúde, assessoria em educação em saúde, em ciência e tecnologia, capacitações em inteligência emocional e soft skills, produção e organização de eventos. E gostaria de apresentar, gostaria de saber se vocês têm interesse em conhecer melhor o nosso serviço e empresa. E aí, entendeu que aqui também é importante fazer essa segmentação de estrutura? Porque aqui fez uma apresentação, mostrou um argumento de autoridade, explicou com o que ele trabalha, quais são as dores e soluções, e fez uma chamada para ação, tá? Então, a gente pode aplicar isso, fazer de fato... Inclusive, Gabriel, eu estou preocupado com você, meu querido, de verdade, porque você está cansado? O que está acontecendo, cara? Cara, tá sendo... Resumo do resumo, eu acho que só isso já dá para entender. Fechamento de período. Ah, tá. Você não tá conseguindo dormir, né, cara? Eu vou falar, ó. Lua já ouviu a da tríade da saúde. O que a gente precisa para equilibrar, né? A gente fala sobre muito equilíbrio e homeostase. Saúde é biopsicossocial, gente. A gente não pode estar distante da parte psicológica, da parte biológica e da parte fisiológica. Então, qual é a tríade, Lua? Vamos ver se você lembra. Esporte, alimentação e sono. Isso.
se a gente desequilibrar esses 3 pilares, eu posso colocar talvez ali, mas isso é mais um aspecto mais pessoal, né? Obrigatório não. A gente ter o nosso momento para si mesmo e ter nossa força também interna, que você pode chamar do que você quiser, pode chamar de universo, pode chamar de uma fé, mas a fé é um dos pilares que eu vou falar que eu fortaleci muito nessas 2 últimas semanas, principalmente para encarar tudo que tem acontecido, mas sigo forte, sigo corajoso, e é assim que a gente tem que caminhar, sempre evolução, caindo, levantando. A gente fala muito sobre as pedras, né? Se as pedras pequenas fazem a gente escorregar, a gente tem que procurar as pedras grandes, porque tem uma pedra de 10 metros, a gente pula essa pedra. Se vir uma pedra de 9, vai ser muito mais fácil, agora a gente já pula. Se vir uma pedra de 10, de 15 metros, a gente vai conseguir. Isso é resiliência, talvez não seja sobre pedras, né? Falo muito com vocês daqui sobre o desenvolvimento dessas habilidades comportamentais, além das habilidades técnicas, né? Falando sobre trabalho em equipe, comunicação assertiva, não violenta, a forma que a gente também tem a nossa liderança, como que a gente age com líder e liderado, lembrar que o movimento não é sobre formar chefes e sim formar líderes comprometidos e capazes, tá? Então, Gabriel, espero que você consiga dormir, descansar, porque você merece também, né? Amanhã é sábado, descansa, beleza? Não é porque a gente é workaholic que trabalha 24 horas por dia, que isso não chega uma hora que faz bem, né? Beleza? Perfeito, amigo. Obrigado. Nada. Vamos então, conseguindo entender uma estrutura de pitch, pessoal? Então vamos lá, vamos passar aqui. E aí, o que eu preciso saber? Eu preciso saber exatamente o que a sua empresa sabe fazer bem, né? E oferecer. Imagina eu querer vender um produto, um serviço que eu nem sei o que se faz. Cara, Lua, o que você faz? De fato, você faz desenvolvimento de website, né? Você faz bem aquilo? Você sabe exatamente qual é a atuação e para quem oferecer aquilo? Além de saber exatamente o que se faz, a gente precisa entender as soluções e as suas etapas. Como assim? Eu tenho certeza que não é só um site que é feito. Existem diversas variáveis dentro de um site. Concorda comigo? Pode ter um site completo ali, que tenha plataforma de pagamentos, por exemplo. Pode ter um site simples. Então, existem diversos níveis, né? E diversas variáveis. Então, a gente precisa entender todas essas soluções possíveis. Além disso, a gente precisa de todos os benefícios. Imagina se a gente for oferecer um serviço, um produto que não tem nenhum benefício, nenhuma vantagem para o cliente. Você acha que ele vai comprar? Claramente não, né? Entender o seu público-alvo. Lembra que a gente tem que sempre, antes da gente falar e antes da gente, de fato, definir quem é o nosso cliente ideal. Lembra que a gente falou sobre ICP, cliente ideal? A gente tem que saber exatamente qual é o nosso público-alvo. A gente falou, por exemplo, de população economicamente ativa. Será que a gente vai oferecer nosso site para um jovem de 17 anos? Talvez não seja o mais assertivo, né? Pode ser que esse tenha dinheiro, né? Que os pais vão dar, alguém vai dar. Mas quem que geralmente compra o site? Lu, eu quero ver de vocês, do Rian, do Rafael, do Enzo, da Lara, do Vitor. Quem que de fato... Qual é a maior quantidade ali, fazendo uma análise de dados que vocês têm? Quem são de fato as pessoas, né? Qual o público que compra um site? Fala comigo, Lua. Ultimamente, a gente sempre fechou contratinhos pequenos com as EJs, né? Empresas EJs, e uns contratos maiores com o mercado sênior. Legal, legal. E aí, você tem dados sobre quais são essas Jotas que compram e do mercado sênior também, quem que compra? Por exemplo, você não coloca, por exemplo, numa planilha quais são os clientes que vocês já ofereceram, assim, nome completo, faixa de idade, e-mail, renda, né? Porque é importante também estender, né? Sobre, lembra que a gente falou, por exemplo, existem as classes, né, sociais, e a gente vai oferecer, né, de acordo com determinado público. Por exemplo, todas as classes sociais consomem, pessoal, todas. E aí,
até sobre oferecer os seus produtos, tem essa análise da classe. Por exemplo, às vezes a gente, uma falta da nossa precificação correta, a gente ou está perdendo dinheiro ou está perdendo cliente. A gente falou isso muito na capacitação de precificação com o Miguel. Inclusive, eu acho que é legal o Miguel oferecer também para vocês, porque ele falou muito sobre uma regra não negociável que o Gabriel sabe muito, né? Sobre sabemos gerir nossos recursos. E eu falo de recursos não só financeiros, recursos humanos também. Como que a gente faz, de fato, um gerenciamento desses riscos, que a gente tem um plano A, B, C, que a gente tem uma análise de cenários otimista, pessimista e realista. A gente tem que pensar nesse nível também, tá? Numa empresa. Mesmo em cluster 1, 2, 3, 4, 5, todas têm que pensar de forma estratégica. E, gente, estudar muito as técnicas de abordagem. Isso que vai fazer muita diferença. Ter um bom discurso e usar e abusar dos pitch, né? Então, além desse pitch que... Vocês gostaram desse pitch criativo do Shark Tank? Já tinham ouvido falar? Não, né? Inclusive, quem nunca viu, vai lá no YouTube, tem vários episódios do Shark Tank. Vocês vão aprender, aprender como que vende na prática ali, beleza? Lembra que a gente falou que todo mundo tem que saber vender produto, serviço, mas principalmente todo mundo tem que saber se vender. Nós somos uma marca também, gente. A forma que a gente se posiciona, a forma que a gente se comunica, a forma que a gente age, principalmente, influencia na confiança das pessoas, entendeu? Então a gente precisa ter muita conduta ética, uma conduta muito correta frente às situações, porque, de fato, nós somos também uma marca, beleza? Então, pessoal, vamos lá, porque já são 10h45, estou um pouco de sono, mas estou aqui com vocês, beleza? Vamos lá, dicas que fazem a diferença. Já ouviram falar no tom de voz? O tom de voz é basicamente como que a gente vai se comunicar com essa persona. Se é uma pessoa ali, se é um público que é mais jovem, a gente tem que utilizar uma linguagem mais direcionada para esse público. Se for um público um pouco mais de idade, a gente tem que adaptar essa linguagem. Ou a outra palavra que a gente está falando agora, adaptar. Outra habilidade comportamental fundamental, adaptabilidade. Imagina as pessoas que são rígidas, as pessoas que não aceitam opiniões, que não compreendem de fato ali algo que pode contribuir, né? Então, adaptabilidade é fundamental também. A gente precisa ter essa adaptabilidade para encarar os desafios do dia a dia. Então, tom de voz. O tom de voz, vocês já perceberam qual o tom de voz que eu estou utilizando aqui com vocês? Estou utilizando um tom muito informal aqui? Não, né? Qual o tom que eu estou utilizando aqui? Um tom um pouco mais didático, né? De forma uma construção de uma linha lúdica que vocês consigam. Então, o tom de voz importa muito. Quando você estiver fazendo um cold call, né, uma ligação fria para um cliente, né, a gente tem que transparecer confiança, entusiasmo e autoridade. É o famoso brilho nos olhos, que a gente tem aqui como regra não negociável também, tá? O vendedor não acredita na solução que vende, sobre abatido e sem confiança. Senão, na verdade, aqui a gente tem que até corrigir. O cliente não acredita na solução que... É o vendedor? Não, é o vendedor, sim. O vendedor não acredita na solução que vende se ele soar abatido e sem confiança. Então, você compra de alguém, gente, que não sabe, não tem confiança do que está vendendo? Claro que não. Então, vocês têm que demonstrar muita confiança, autoridade, saber vender, saber, de fato, sobre o seu serviço para a gente vender algo, tá? Vamos lá. Finalizando aqui, dicas que fazem a diferença. Ritmo de fala também. Vocês já perceberam que às vezes eu falo muito rápido, então eu peço também, por favor, Fernando, vai com calma, porque eu sou hiperativo, tá? Então, às vezes eu vou frear e me freio também. E às vezes eu tô tão cansado, gente, que eu falo pausado, lento, assim. Então, às vezes é o que o Gabriel falou, é cansaço também, porque a gente é humano, né? A gente também precisa, né, gerir os nossos recursos, gerir o nosso tempo, que é fundamental. Então, ritmo de fala, um ritmo constante é fundamental, né? Beleza? Dominar principalmente o tom de voz. Imagina aquela pessoa que fala com um tom de voz... Você acha que vai passar uma confiança ali para um cliente? Claro que não, né? Beleza?
Mais algumas. Conteúdo da conversa. Então, após o pitch, é importante fazer que o cliente perceba, né, que você pode sim trazer algo de útil para ele. Então, falar sobre os problemas que ele provavelmente possui, né? Provavelmente percebeu que e aí vem muito numa reunião de diagnóstico e apresentação ali. Uma reunião de diagnóstico e apresentação, a gente tem que mais ouvir o cliente do que falar, porque ele vai se sentir, de fato, ali escutado, né? Essa habilidade escutativa é fundamental também, não é só comunicação, a capacidade da gente escutar o outro é também importante, né? Então, questionar se o lead possui algum desses problemas que citou, né? E se possui tempo disponível para ouvir o que tem a ajudar. Se tem algo a utilizar, porque tem cliente, tem lead que já recebeu 50 vezes a mesma proposta. E aí, às vezes, é uma abordagem padronizada, robotizada, né? Quantas vezes eu recebia, né, de fato, essas abordagens, né? Dentro até do marketplace que eu tinha, que eu dei até uma pausa, tipo, empresa de marketing digital querendo oferecer determinado produto. E aí, pô, era um texto copia e cola. Esse texto copia e cola acaba que a gente não gera tanta confiança, né? Então a gente precisa ser aberto, interessado, prestativo, informativo, enérgico, respeitoso, confiável. Beleza? Cuidado, gente, ó, prestar atenção no horário comercial e no horário de funcionamento. Geralmente tem horário comercial, né, de 6 às 8. Imagina você mandar uma mensagem lá, fazer um follow-up com o cliente às 10 horas da noite. E, pô, já tá cansado, já tá em casa, já chegou do trabalho, e ele olha aquela mensagem lá 10 horas da noite. Caraca, pô, tá me oferecendo 10 horas da noite. Então, você percebe que determinados horários são mais assertivos de a gente abordar um cliente. Outro ponto, prospectar de forma a se dedicar, que não vai fazer grandes intervalos entre as respostas. O cliente também, por exemplo, você mandou uma mensagem para ele e aí o cliente respondeu na hora. Se você demorar, tipo, 3 horas depois para responder, cara, ele pode já ter visto com um concorrente, ele já pode ter até desistido de comprar o site, né? Então, não demorar muito para, de fato, ter, né, essas respostas, né? Estudar o estabelecimento e entender quais serviços que podem ser vendidos. Fala, Lu, pode falar. Eu tenho uma dúvida sobre isso que você falou. Você acha que, tipo assim, qual o prazo para dar a primeira resposta, ou enviar um contrato, ou marcar uma reunião com o cliente, mais ou menos? Porque a gente aqui fica muito na dúvida, né? E às vezes a gente espera passar, tipo, uma semana para marcar alguma coisa, e às vezes eu acho que é muito rápido, às vezes eu acho que demora muito. Cara, eu acho que, sendo sincero, o cliente vai estar sempre pesquisando preço, tá? A vantagem da empresa júnior é que geralmente os serviços têm um custo de benefício maior, né? Então, vou falar para você que, por exemplo, você abordou o cliente, vamos lá, o cliente se interessou, ele passou a ser perdão, a gente abordou o lead, ele passou a ser o lead quente, ou seja, um prospect. E aí, cara, eu gostei da ideia, vamos marcar uma reunião? Se você tiver agenda, vamos lá, marca até no mesmo dia, mas geralmente, pô, estudante não tem sempre agenda, né? Então, marca no máximo em 3 dias. Aí, beleza, apresentou a sua proposta. Máximo? Perdão, Lu, pode falar, não consegui te ouvir. Tipo assim, tu falou no máximo 3 dias para a primeira reunião? Nunca é no máximo. Assim, eu tenho um método de sempre, por exemplo, o cliente se interessou em comprar. E aí ele quer entender melhor. E aí é bom fazer uma reunião de diagnóstico e apresentação da empresa. Então, eu não gosto de passar mais 3 dias desde que ele considerou comprar até a reunião de diagnóstico proposta. Beleza? E aí fizemos a reunião de diagnóstico proposta. Fizemos spin selling, fizemos a apresentação personalizada da proposta. E aí, de fato, agora você quer agora
o cliente já considerou e agora a gente faz a reunião de proposta, né, para ele. Ou seja, agora a gente vai apresentar o orçamento dos nossos produtos. Como que vai ser a forma de pagamento, quais vão ser as soluções que vão ser oferecidas. Existem diversas técnicas, né, que depois a gente pode trocar uma ideia. Eu e o Gabriel também a gente pode alinhar uma capacitação em conjunto, porque eu gosto muito dessas trocas, né? Sempre o conhecimento é construído em conjunto. Então, vamos dizer assim, eu não gosto muito de passar 3 dias. Por exemplo, abordei no máximo 3 dias para reunião de diagnóstico e proposta. E aí tem gente que nem gosta de diagnóstico e proposta, não, já quer comprar o site. Então, até 3 dias, já, a proposta já é 3 dias. Nunca passar de 6 dias entre a abordagem, o cliente quente que ele considerou, a reunião de proposta e diagnóstico, perdão, a reunião de apresentação e diagnóstico, e 3 dias para a proposta. Então, eu boto no intervalo de 6 dias, mas é uma sugestão. Assim como na vida, nada é certo e errado. A gente às vezes tem essa dualidade do bem e mal, certo e errado. A vida sobre depende, gente. Tá? Então, depende muito de como que você vai considerar e vai achar mais assertivo para o seu negócio, tá? Beleza? Entendeu esses outros aspectos, principalmente o horário comercial e também sobre... Vamos lá, você viu que tem um estabelecimento que ainda não tem site, só que, ele está começando a crescer. Você sabe que se você oferecer um site para ele, ele vai ter um posicionamento no mercado muito mais amplo e vai auxiliar muito a pessoa que estiver, de fato, na frente da empresa a posicionar os leads dele, tá? Então, estudar muito isso e depois a gente pode trocar uma ideia sobre essas reuniões, tá? E, gente, Rafael, Rian, Enzo, vocês têm alguma dúvida até agora? Tranquilo? Fez sentido o que eu tô falando? De boa? Vocês sinalizem aí, mandem um joinha, falem comigo, porque eu sei que tá tarde já, né? 10h50, e faltam só 5 minutos, eu não vou me alongar mais que isso não, tá? Para preservar a gente também, a gente precisa descansar. Show? Todo mundo tá cansado, só que mesmo assim a gente tá junto aqui nessa, beleza? E, Gabriel, eu falei pra Lua, já tá preparado para o ano que vem, né, Gabriel? Porque, por favor, assuma isso. Assuma que é você, meu querido. É você. Você viu que o negócio não é muito fácil, né? Então a gente precisa de pessoas como você também, que você é um cara, acho que muito mais forte que eu. Tá bom? Vamos lá. Como que eu posso melhorar? Tá? Como que eu melhoro em relação ao meu processo comercial? Principalmente constância. Não adianta a gente ser bom, muito bom, e a gente cair na nossa qualidade de entrega. Então, constância é tudo na vida, gente. A gente não precisa acertar logo de cara. Só que se a gente tiver constância, corrigir nossos erros e sempre melhorar, a gente vai construir, de fato, um comercial bom. Só que não só um comercial bom, uma empresa boa, e uma sociedade boa também, né? A gente não está aqui para impactar também a sociedade, então nós somos responsáveis por isso também, tá? Então, definir uma rotina de prospecção constante. Quantas prospecções eu vou fazer na semana? Tem J que faz 30 na semana, tem J que faz 50, tem J que faz 500, né? Então, é de acordo com a realidade de vocês. Seja disciplinado e resiliente. Vamos entender cada palavra dessa aqui? Disciplinado. O que é disciplina, gente? Quero ouvir de vocês. O que é disciplina? Rafael, Rian, Lua, Enzo. O que é disciplina para vocês? Não precisa... Pode falar com as próprias palavras, tá? Eu gosto de que você consiga construir. Fala, Rafael. Posso Rafael, falar? pode, claro. Para mim, disciplina, você manter constância, né? Se manter focado naquilo que você precisa estar no dia a dia, né? Que a disciplina é aquilo tudo que não te tira do foco. Para mim, o que é isso? Disciplina, entendeu? Boa, Rafael. É isso mesmo, tá? Disciplina é você ter noção, de fato, do seu propósito, do seu foco e não desviar o seu foco, né? Beleza? E o que é resiliência? Eu gostei, tá, Rafael? Quero ouvir do Rian também, do Enzo, da própria Lu. O que significa resiliência para vocês? Não só na vida, mas agora no processo de constância e prospecção.
Fala comigo, gente. Ó, se ninguém tiver aqui falando, eu vou. Nunca mais eu faço capacitação para vocês, não, tá? Gostei, Enzo. Fala comigo, Enzo. E aí? Resiliência, Uhum. pelo que eu entendo, seria a pessoa que consegue se manter disciplinada nesse sentido de disciplina que a gente acabou de comentar. Mesmo em situações mais complicadas, mais difíceis, tipo quando tá sobrecarregado do trabalho, por exemplo. Cara, gostei muito, Enzo, do que você falou. É exatamente isso. A gente falou agora um pouquinho atrás sobre as quedas e pular as pedras, né? E talvez eu tenha falado ali não sobre pedras, aquilo não foi uma conversa sobre pedras, mas sim sobre resiliência. A gente passar pelas situações que são difíceis, mas sempre com constância, sempre com motivação, sempre pensando no que a gente está aqui, né? Por que a gente está aqui? Então, gostei, tá? Enzo e Rafael, obrigado pelo feedback e pela participação. Além disso, ó, sempre acompanhar os números, é sobre métricas, pessoal. Não adianta a gente só fazer e não analisar essas métricas, esses indicadores. Depois, Gabriel, a gente pode até conversar, não sei se você já falou com eles, sobre os KPIs, os KPIs, né? Que são os indicadores. Imagina se a gente tem uma métrica, botou uma meta lá de fazer 30 prospecções por semana. E aí a gente analisa e vê que das 30, fizemos só 20. 20 de 30, vocês são melhores de matemática do que eu. 20 dividido por 30, 2 dividido por 3. Quanto que dá 2 dividido por 3, gente? Isso, eu sou pior velho. Quanto? 0 ponto alguma coisa. 0,60. Isso é número decimal, 0,66. Vocês sabem que o número decimal a gente pode representar não só em número decimal, mas em fração e também em porcentagem. Então, 66% da nossa meta de prospecção foi atingida. E se a gente colocar uma meta que a gente precisa atingir pelo menos 90%, a gente não está na meta, concorda comigo? Então, isso são os indicadores. A gente tem indicadores claros também, auxiliam muito no acompanhamento e monitoramento, beleza? Faz sentido, Gabriel? Para você? Você foi de comercial, você tem esse tique de falar faz sentido? Porque, assim, ano passado foi a frase que eu mais falei, assim, tipo, para cliente. Cara, eu já falei isso com o diretor comercial, ao invés de... Ele usava um outro termo que eu não lembro agora, mas eu dei essa instrução a ele de sempre fazer essa pergunta, faz sentido? Sim. Porque, tipo, se ao longo da reunião inteira você faz o cliente dizer que sim, faz sentido, como é que no final ele chega para você e fala não? Então, a gente tinha essa construção de sempre induzir o cliente a falar sim, que aí o sim do contrato assinado ficava mais fácil. Cara, Gabriel é basicamente um closer e um SDR junto. Aproveita, Gabriel. Depois a gente pode falar sobre SDR e closer. Alguém mandou uma mensagem aqui? Ó, é a pergunta mais feita no comercial, exatamente, Rian. Porque é isso que o Gabriel falou. É a gente sempre falar, e eu sempre o cliente falar sim, sim, sim. Como que a gente vai chegar no final e vai falar não? Então, é muito sobre inconsciente, sobre essas questões mesmo do cliente. Você chega um momento, cara, tudo fez sentido para mim, a solução tá perfeita, como que eu vou falar não para ele? Beleza? Então, vamos lá. Muito follow-up, gente, muito follow-up. E aí, follow-up com respeito também. Imagina, você fez 3 follow-ups e a pessoa só falta mandar você lá para aquele lugar, né? Porque você não entendeu que ele não quer aquilo ali. Então, agradece. Então, obrigado. A gente agradece a atenção e a gente fica disponível para uma próxima oportunidade. E assim a gente finaliza ali. E aí ele percebe, opa, caraca, de fato ali é respeitoso, pode retornar depois. Estudo e conhecimento de estratégia. Estudo e conhecimento é fundamental. Imagina se a gente fizer tudo na nossa cabeça, em um processo interno estruturado. Então, o processo interno estruturado permite que não só a Lua faça uma prospecção ativa, mas o Rafael, Rian, permite que tenha reprodutibilidade. Ou seja, qualquer pessoa que passe ali
faça o mesmo tipo de padrão ali. E no negócio a gente precisa ter um negócio padronizado, senão imagina, pô, fizemos uma gestão incrível, cara, incrível, esse ano a Lua bateu 200 mil em venda, e aí no ano que vem não deixou essa gestão de conhecimento, esse drive, todo esse conhecimento para a próxima gestão. Lembra que a gente fala que a gente está aqui para formar os próximos líderes? Então, como que você está preocupado só com a sua gestão? A gente não está aqui só para tá preocupado só com a nossa gestão, mas sim com a formação dos próximos líderes. Então, pensa nisso, tá? Lu, Rafael, o Enzo. Quem serão os próximos líderes comprometidos e capazes também de impactar, né, na case e que permite que ela, de fato, se desenvolva? E, pô, eu quero case em Cluster 2, cara. Não quero Cluster 1, não. Desculpa, Gabriel. Vamos focar aí na case crescer. Beleza? Até o momento fez sentido, pessoal? Tranquilo? De boa? Posso passar? Alô aí, né? Então, beleza. Gente, ó. Pleno 11 horas da noite, de uma sexta-feira. Onde vocês já viram isso? Pô, tá de brincadeira, né? Então, para quem que a gente prospecta, gente? Olha aí a diferença entre ICP, que a gente comentou, do cliente ideal, e persona. O ICP é aquele cliente exatamente que a gente coloca como um cliente perfeito para ser comprado. Só que não é uma pessoa só. É um público-alvo, uma ideia ali que, de fato, ali é o ideal para a construção desse negócio, né? Que você quer vender. Então, o ICP, né? São empresas. Vou botar aqui esses exemplos para vocês entenderem a diferença entre ICP e persona. ICP, empresas de serviço, por exemplo, B2B. Eu vi esse termo, olha um termo aí novo que pode ser que muita gente não tenha visto. B2B significa business to business, ou seja, negócios para negócios. A gente tem B2C, né, que são negócios para customers, né, business to customers, ou seja, negócio para cliente final, porque a gente pode vender um site para uma empresa, só que a gente pode vender um site para um PJ também, tá? Além disso, existe B2G, se eu não me engano, B2G, que é business to governo, né? Government. Então, a gente pode vender além de uma PJ, uma pessoa física, para o governo também, tá? Então, aqui, ó, empresas de serviço B2B, que é a maior quantidade, com 10 a 100 colaboradores, que tem um time comercial estruturado, mas ainda enfrentam dificuldades para organizar o funil de vendas e aumentar a previsibilidade de receita. Olha a palavra-chave também, previsibilidade. Na empresa, a gente precisa ter previsibilidade, tá? O que significa previsibilidade? Eu quero reforçar isso com vocês. Falei que a gente ia até 11 horas, mas eu gosto de entender esses termos, porque esses termos vão fazer totalmente diferença para vocês ao longo do ano, gente. A gente está no meio do ano já, chegando no meio do ano, né? E todo conhecimento que a gente aprende aqui é fundamental. É uma jornada de conhecimento, uma trilha de conhecimento, tá? Então, o que significa previsibilidade de algo, gente? Falem aí. Lu, eu vou direcionar essa pergunta para você. O que é previsibilidade? Você auto-prever alguma coisa que... Não? Não entendi, perdão. Você pode repetir, por favor? Não consegui ouvir. Porque, na verdade, eu não sei se eu estou certa, mas é você auto-prever algo. O que eu falei? Você não precisa... Aqui é um ambiente seguro, é um ambiente que você pode errar também. Não, eu estou super segura aqui, confortável com vocês. Beleza. Fala. Pode falar. Tinha até esquecido do que eu falei. É você auto-prever alguma coisa? Sim. Ou imaginar que... Imagina que, por exemplo, previsibilidade é você ter pelo menos uma compreensão, uma média do que pode acontecer no futuro. Ou seja, eu fiz um planejamento adequado que no futuro eu sei quanto que vai estar no meu custo, por exemplo, ali. Vamos dizer que eu saiba a média de manutenção da case. A case não é de graça, você sabe disso, né? Vocês têm que pagar contas, têm que pagar taxa de anuidade, tem que pagar fiscalização, enfim. É uma inclusive.
Então, inadimplente. Então, vão ter que gerar estratégia aí de captação, né? Alguma coisa aí. Vocês... Gabriel, passou para ela o edital? Não. Não conseguiu? Ainda está aberto, hein? Ainda acho que tem 14 dias. Então, vamos pensar... Passei. Passou? Ah, tá. Porque, pô, é uma boa também, só que tá vindo um próximo edital aí também. Tá vindo um próximo que A inscrição ia até o mês passado. Foi estendido. Foi? Eu tava falando com você que eu vou submeter, é porque foi estendido. Então me envia um novo. É o mesmo edital, só estenderam o prazo. Ué, mas vou mandar não o tem documento um de novo novo pra você. Não, no máximo Eu eles acho que o documento mandaram... No máximo eles mandaram uma errata, alguma coisa assim, mudando a data, mas o que pede ou exige é a mesma coisa. Inclusive, Gabriel, depois não posso esquecer, não. Amanhã você tem um tempinho? Cara, amanhã tá complicado porque eu vou no aniversário e eu preciso tirar um tempo pra me preparar pra semana que vem, fechamento de período. Ah, tá. Nem descansar não, é estudar mesmo. Então tá bom. Semana que vem eu queria conversar um pouco também com você. Eu tô nessa correria. Antes de entrar na reunião aqui, eu tava em reunião com o pessoal pro projeto. Beleza. E pra gente conversar mesmo. Tipo, Show. Eu gosto de trocar uma ideia com você. Você não me responde no Telegram, pô. Então é difícil, né, Gabriel? Tô preocupado. Ó, cobrança ao vivo, hein? Cara, por transparência, eu tô devendo responder até quem tá acima da gente. Eu tenho que responder logo. Gabriel, não tem ninguém acima da gente, não. Ninguém tá acima da gente. Em termos de responsabilidade, não de poder. Responsabilidade. Tá. É, isso aí. Beleza. Rafael colocou aqui, ó. Quando estender esse prazo, ficou fora da previsibilidade. Isso, por exemplo. Cara, você tá falando sobre essa questão do edital ou dessa especificidade de previsibilidade? Por exemplo, se a gente colocou uma previsibilidade até o dia 30, e aí a gente sabe que a gente precisa fazer a entrega até isso. Boa, Rafael, gostei. Vamos lá, vamos fazer um projeto que a gente tenha previsibilidade de entregar até o dia 30 de maio, concorda? E aí, se passou, aconteceu algum problema. E aí a gente precisa identificar qual foi o gargalo, qual foi a dificuldade ali para a gente atuar, né? Eu estou utilizando muito esse... Cara, sensacional. Gabriel, né? Pô, Gabriel, PDCA. Como que a gente faz, de fato, uma melhoria contínua de qualquer negócio? E é um ciclo, tá? A gente pode começar em qualquer uma das etapas. A gente do planejar, de fazer, check, né? Que a gente vai checar, monitorar, e o act, o agir. Então, sempre pense nisso. Isso é uma melhoria contínua que eu uso para minha vida. Isso faz que a gente consiga errar, mas consertar sempre, né? PDCA. Inclusive, muito bom, Gabriel. Gostei de ver. Gabriel, sou seu fã, cara. Não é fazer a média, não. Inclusive, eu tô chateado que você não tá me respondendo 2 semanas sem me responder, né, seu safado? Brincadeira. Mas, ó, a gente falou sobre CP, né? E agora vamos falar sobre persona. A persona, olha só. Persona é Ana Paula, 34 anos, gerente comercial de uma consultoria de RH, que lidera uma equipe de vendas. Ela sente dificuldade em ter visibilidade do pipeline. Outra palavra aqui, gente, o que é um pipeline? Então, ó, olha a importância de a gente sempre ver esses termos aqui e, de fato, traduzir esses termos para linguagem prática. Não adianta eu ficar falando, pô, o ICP, a persona, o pipeline, o follow-up. Pô, gente, vamos tentar entender isso de forma prática e pragmática, né? Para traduzir isso para a nossa realidade. Então, Gabriel, me fala o que é um pipeline. Eu sei que você está cansado. Fez reunião hoje com a FAPERJ. O que é um pipeline? Explica pra gente. Cara, eu nunca peguei o conceito de pipeline. Eu sempre utilizei um pipeline. Então, você tem ali uma linha de construção que você consegue estar organizando as suas ações e você tem isso de uma forma visualmente mais clara e te ajuda na tomada de decisões. Ok. Sim, então, você monta, por exemplo, um pipeline de vendas. Você tem um acompanhamento de todas as suas negociações, por exemplo. Muito legal. De todas as etapas, né? Muito legal. Legal, isso mesmo. Conseguiram compreender, Rafael, Rian? Já está finalizando, tá? Vou deixar mais alguns minutinhos.
Mas é legal que, olha como que a gente está construindo juntos o conhecimento. O conhecimento não é estrutura de informações claras, isso aplicado ao comercial, tá? Como a gente tem todas as etapas do comercial bem claro. Por exemplo, desde a abordagem do cliente ali até o fechamento. Então, isso é um pipeline. É uma etapa, todas as etapas bem claras, numa visualização, beleza? Tranquilo, gente? Vamos lá? Não falei fez sentido dessa vez, viu? Tô evoluindo. E como que é fazer um follow-up? A gente precisa, manter o lead quente, né? Eu falei com o lead não cliente ainda, ele pode se tornar um cliente, que é essencial para esse sucesso da venda. E para isso, para que exista um follow-up, precisa manter um acompanhamento de perto. Então, como fazer? Cada follow-up é único, porém há algumas coisas que não podem ser feitas com bom resultado. Como deixar o lead esfriar, ou seja, a gente demorou muito tempo para responder o lead, esse lead já viu com o concorrente, já viu que talvez você não esteja num processo interno bem estruturado, a gente precisa trazer gatilhos mentais. Seria legal depois de falar com vocês sobre esse livro aqui, As Armas da Persuasão, que fala sobre os principais gatilhos mentais. Então a gente viu o gatilho da reciprocidade, quando a gente viu lá no pitch, né, a pessoa dando um presente, e aí o que teoricamente se espera em troca. E aí, gente, falo para vocês, nunca façam alguma coisa esperando alguma coisa em troca, porque você acaba se frustrando muito na vida, tá? Só que no mundo dos negócios, a gente, quando utiliza o gatilho da reciprocidade, a gente, teoricamente, o cliente ele se torna assim, caraca, ele me ajudou, agora eu tenho que ajudar também. E eu, particularmente, faço as coisas sem procurar nada em troca, porque eu acho que não precisa, né? Não sei se para vocês, né? Não cabe agora a gente falar por quê. Mas nunca façam as coisas procurando nada em troca, tá? Outra, a afeição, que é a questão de ser amigável, cordial, aprovação social. Nós precisamos, por exemplo, de uma validação. Infelizmente, os seres humanos precisam de validação, reconhecimento. E aí vai muito de um ego, né? Que as pessoas, às vezes, acabam tendo. O gatilho da autoridade, da escassez, do compromisso e coerência, da unidade, da influência instantânea. Depois a gente pode comentar mais sobre gatilhos mentais, que isso é fundamental para vocês, gente. Pesquisem também sobre gatilhos mentais, depois a gente pode conversar um pouco melhor. Tá bom? Situações para um follow-up. Após uma prospecção, um agradecimento, por exemplo. Após uma apresentação, um agradecimento, mais formalização, mais o interesse do projeto. Durante a negociação, aí que eu falei com você, Lu, 2 a 3 dias no máximo para retomar o contato, né? Só que aí vai depender da sua estrutura comercial, depende muito. Após o fechamento, o agradecimento, explicação das próximas etapas e o pós-venda, que é retomada de contato e, de fato, perguntar se tem aplicabilidade da solução, uma vez que entregue visando sempre a fidelização. Outro conceito fundamental, gente, dentro do comercial é o rapport. Rapport é quando a gente... já falei com vocês são de tecnologia. Imagina que você está ligando um Bluetooth com uma pessoa. Então, eu estou gerando um rapport ali, eu estou gerando uma conexão com a pessoa, eu estou ligando um Bluetooth, eu estou me conectando de fato com a pessoa. E aí, à medida que a gente constrói um rapport, vamos dizer, Lua, me fala algo que você gosta. Você gosta de fazer luta de... Qual é a luta que você... Qual é a arte marcial? Eu faço Muay Thai. Muay Thai. Imagina se eu falar sobre um lutador de Muay Thai que ganhou não sei quantos campeonatos. Você, caraca, que maneiro. Conhece um pouco da minha realidade. Então, eu estou criando meio que um rapport, uma ligação, né? Essa conexão, esse Bluetooth. Beleza? Como que a gente faz? Um espelhamento. A gente meio que mimetiza, né? As questões de aproximação. Fala, Lu, quero ouvir essa piadoca também. Eu gosto de ouvir as piadas, me fala aí. Até desligou a câmera. Olha só, Rafael, Rian, olha se pode, vê se pode. Interesse genuíno. Rafael tá rindo. Uso do nome, sempre falem o nome das pessoas. Pessoal, quem acha que, quem nunca foi em um local que foi super mal atendido, você nunca mais vai voltar. Só que você, sendo bem atendido, o vendedor, a pessoa que está te oferecendo,
chama pelo nome, faz um rapport, constrói de fato ali uma conexão, né? Agora voltou, né, dona Lua? A gente consegue ali construir uma conexão, tá? Identificação dos valores em comum. Então, a gente tem que saber o que aproxima um do outro também para construir o rapport. E um exemplo, olha... Oi, Lua, tudo bem? Vi que sua empresa tem crescido bastante no setor de sites. Não, site não, vamos lá. Porque aqui vocês vendem sites para qual nicho, basicamente? Vamos lá. Qual foi o último site que vocês venderam, Lua? Troca o alimentos por tecnologia. Então, beleza. Então, dá para a gente usar isso. Fala, Lua, tudo bem? Vi que sua empresa tem crescido bastante no setor de alimentos e tecnologia. Imagino que isso traga desafios como treinamento de todos os funcionários perante a Anvisa. Conversando com outros profissionais da área, percebi que uma das maiores dificuldades é a aderência das informações e a constância. Isso faz sentido para você? Olha aí, cara, não tem como fugir disso, né, cara? Tá escrito aqui. Aqui o vendedor cria afinidade, mostra que pesquisou sobre o lead e faz uma pergunta que incentiva o diálogo. Então, viu a diferença entre um copia e cola para de fato, uma personalização de uma mensagem? Então, não é feio pesquisar sobre a pessoa não, tá, gente? Inclusive, a gente fecha muito projeto assim. E seu Gabriel, quantos projetos fechou lá na hora, assim? Cara, pra minha área é complicado, engenharia elétrica, mas quando eu consegui fechar foi um baita de um projeto. Foi com o Grupo Moura, de baterias. A gente conseguiu fechar um projetão. Legal, mas das maiores do Brasil, né? O Grupo Moura, né? Exato. Para carro, para caminhão, não é isso? Isso. A gente fechou um projeto elétrico e, assim, foi uma baita de uma conexão que a gente tem um contato até hoje para próximos projetos. Pô, então, incrível. Toda a questão de entender ali a estrutura com quem que eu estava falando contou muito na hora de participar das reuniões. Então, olha aí, personalizem, né? Pesquisem sobre o lead, criem essas estratégias, que é sucesso, tá? Isso é validado, gente, é método. Isso não é da nossa cabeça. Isso teve uma validação antes, já tem aplicação no mercado e é o que funciona, tá? Mas o que funciona para um pode não funcionar para outro, então sempre depende, tá? Mas isso aqui é um método bem validado. Gatilhos mentais, olha aí, os gatilhos mentais são técnicas de persuasão baseadas no funcionamento do cérebro humano. Eles ajudam a acelerar a tomada de decisão e aumentar as chances de conversão. Olha os gatilhos mentais, reciprocidade, comentei com vocês, as pessoas tendem a retribuir algo que recebem. Prova social, mostrar que outras pessoas já confiaram na solução. Então, quantas vezes a gente compra alguma coisa que a gente vê na internet, que às vezes um amigo que indicou, a gente viu nos stories ali, caraca, que legal, acho que isso pode ser bom para mim também. Aquele perfume ali da Virgínia, não sei o que, aquela base lá. Lu pelo jeito ali, já comprou aquela base da Virgínia lá. Brincadeira. Inclusive, ela vendeu muito, só que, infelizmente, também não é só sobre vender, gente, tem que ter responsabilidade sobre tudo que a gente vende também. Hoje a gente passa por algumas questões sobre as bets, inclusive nunca entre em bets, tá? Rafael, Rian, Lua, Gabriel, Enzo, nunca entre em bets, eu falo isso para vocês, tá? Nunca entre em bets porque tem muita coisa ruim ali acontecendo. Tá? Outra, autoridade. Então, argumento de autoridade, demonstrar conhecimento que gera credibilidade, gatilho da escassez. Então, já viu aquele últimas peças, promoção por tempo ilimitado, só que tá cheio no estoque? Só que quando o cliente vê aquilo, cara, já fiz muito isso. Assim, pô, últimas peças, a última oportunidade, olha a palavra. As pessoas valorizam o que é ilimitado. O que tem muita constância acaba gerando, está em muita quantidade, muito visto assim, acaba gerando não tanto valor, né? Outra, urgência, criar um senso de imediatismo para acelerar a decisão e compromisso, coerência, quando alguém se compromete com algo, ele tende a seguir adiante, tá? Exemplificações em relação a pertencimento, aversão à perda e escassez. Pertencimento, trabalhando com diversas empresas do seu nicho que enfrentam os mesmos desafios. Criamos uma solução específica para esse mercado. Aversão à perda, ou seja, é aquele negócio que ele vai pensar que é a última vez que ele vai ter na vida, ou seja, não vai ter nunca mais a oportunidade. Então, se sua empresa não adotar essa estratégia agora, pode estar deixando dinheiro na mesa enquanto seus concorrentes aproveitam a oportunidade. Ele meio liga, a gente tem um sistema que é um sistema de alerta, né?
Então, caraca, eu tô no sistema de alerta ali, então eu preciso atuar. Então, eu falo para vocês, cuidado também com o marketing, porque às vezes o marketing pode fazer a gente comprar coisas que são desnecessárias. Só que aqui, a gente está oferecendo o nosso serviço, a gente tem que saber todos os tipos de estratégias também para a gente se proteger, tá? Outro gatilho de escassez, agora com gatilho de escassez. Oi, fulana, tudo bem? Estamos oferecendo um desconto exclusivo de 20%, mas ele é válido somente até sexta-feira. Depois disso, os valores voltarão ao preço normal. Mentira. Vai voltar não. Pode voltar ou não, mas a gente utiliza, né, de uma forma que vai gerar essa escassez. Como seu negócio já está qualificado, gostaria de garantir esse benefício para você antes que expire, beleza? Olha, então, é como se a gente estivesse criando uma oportunidade específica para esse cliente. Então, caraca, ele está se sentindo especial, entendeu? Vamos lá, finalizando aqui. Então, pessoal, eu sou Ana Machado, Ana Clara Machado, como vocês me conhecem. Aqui eu tô com cabelo azul, não sei se vocês veem, né? Meu arroba aqui é Ana Machado, meu telefone é 21. Brincadeira, tá, pessoal? Primeiro, assim, agradecer a oportunidade de vocês, agradecer também o Gabriel, que está presente aqui. Sempre comento do Gabriel, né, que aproveitem o máximo dele, porque todo mundo aqui tem algo a oferecer, a auxiliar, e nós somos time, né? Nós somos parte de uma rede de mais de 2 mil empresários juniores do estado do Rio. Fazemos parte de uma rede de 76 EJs, cada uma com a sua especificidade, com sua particularidade, mas todas com o mesmo propósito: formar, por meio da vivência empresarial, lideranças comprometidas e capazes de transformar o país no Brasil mais empreendedor, mais ético, mais diverso, mais educador, mais empreendedor. E finalizar com aquela frase que a gente sempre conversa, né? O passado confia e o futuro conta com vocês. Então, será que a gente está de fato preparado para vocês também assumirem os próximos desafios? Então, a gente conta com o Rian, com o Enzo, com o Rafael, com a Lua, para serem também os próximos protagonistas, as próximas lideranças que vão estar responsáveis por todos os aspectos do movimento Empresa Júnior. Lembrar que ninguém aqui é maior que a Case, ninguém é maior que a Rio Júnior, ninguém é maior que a Brasil Júnior, ninguém é maior que o movimento Empresa Júnior. Nós fazemos parte de uma mesma rede. Beleza, pessoal? Fez sentido para vocês? Queria agradecer. Vocês ficaram até 11h26 de uma sexta. Eu estou feliz, assim, foi uma semana para mim, bem cansativa, mas muito produtiva, que eu aprendi muito, e quero agradecer a Lua por ter me chamado também, né? Quero agradecer o Enzo, o Rian, o Rafael e o Gabriel por estarem aqui também comigo nessa sexta-feira, tá? Muito obrigado, quero ouvir também um pouco de vocês, pessoal. Gostaram? Dá para a gente depois fazer aplicações, exercícios práticos e aplicar de fato na realidade da case? Quero ouvir de vocês, gente. Se tem alguém de corpo e alma aqui, eu já tá dormindo, porque tô vendo aqui que o Enzo já tá vendo um filme lá, Netflix. E aí, gente, tranquilos? Estão comigo? Estão de corpo e alma ou já dormiram? Eu tô aqui, pô. Boa, Enzo, tranquilo. Cara, gostei, cadê? Gostei desse resuminho aqui, ó. Palavras usadas no mundo dos negócios, PDCA, muito bom. ICP, Persona, Pipeline, Follow-up. Olha que legal você fez, cara. Você pegou quase que um mini dicionário. E por que a gente não gera também um mini dicionário para vocês? Inclusive, é uma parada que eu pensei muito no ano passado na minha J de origem, quando a gente quis fazer uma gamificação dos termos, das nomenclaturas do MED, porque minha J de origem estava começando agora. Então, como que eu ia explicar todos esses termos? Então, para ser algo mais lúdico, gamificação é bem legal. Então, por que a gente não pensa nisso? Gabriel, sabe alguma coisa sobre gamificação, Gabriel? Você pode me ajudar e a gente coloca aí para a rede. O que você acha? Cara, muito, muito bom, tá? Muito bom, Rafael. Gamificação eu não apliquei tanto, mas brainstorm é sempre bom. Então a gente pode trocar essa ideia. Só que o Rafael botou mais cedo, ele perguntou sobre
quando você falou sobre dados, né, para chegar na reunião com informações legal. sobre, ele perguntou aonde adquirir isso. Pô, deixa eu achar aqui. Mas eu entendi a pergunta. Pessoal, ó, como que a gente adquire dados, como que a gente faz uma pesquisa, uma coleta de dados assertiva sobre uma empresa? Existe primeiro algumas informações presentes no próprio Google, né? Então, se a gente colocar lá, a empresa lá, o nome da empresa, vamos lá, vamos dizer uma Áurea Consultoria. A gente quer vender um site para a Áurea. E aí, será que essa empresa tem um site? Ou, perdão, tem um Instagram? Vamos olhar como que está o Instagram dessa empresa, se tem algum dado, sei lá, tem uma informação do que ela vende, do modelo de negócios. Além disso, a gente pode pesquisar indo na própria empresa, ver o endereço da empresa e ver como que funciona a empresa ali na prática. Então, você vai coletando esses dados. Inclusive, é uma habilidade muito importante, análise de dados. Existe até a profissão de analista de dados hoje. Inclusive, eu gostaria de aprender. Eu estou fazendo a MBA que tem uma parte de análise de dados lá. E análise de dados faz parte, o Gabriel sabe disso. A gente tem dados quantitativos e dados qualitativos. Esses dados, esses níveis de dados, a gente pode colocar esses dados, por exemplo, num sistema que a gente chama de dashboard. O dashboard é aquela visualização de dados que deixa até mais bonito assim, para o cliente, para tomada de decisão. Então, no dashboard a gente tem gráficos, e aí imagina que a gente percebeu uma tendência de gráfico. Estuda, inclusive, estatística. Estatística é o que vocês vão utilizar sempre. Então, fazer o que são as medidas de dispersão e as medidas de aproximação. Por exemplo, vocês já viram média, moda e mediana. Todo mundo que passou no Enem, né? Então, vocês com certeza tiveram que fazer uma questão sobre média, moda e mediana. Só que existem medidas de dispersão. Isso é desvio padrão e variância. Isso aí, cara, é baseado na análise de dados também. E aí, eu não sou muito bom em matemática não, mas eu gosto, né, de matemática. Então, faz parte de ferramenta para a gente também chegar com o cliente com uma forma mais qualificada. Cara, eu vou falar uma análise de dados, falar um exemplo prático para mim, porque não adianta só falar, né? Eu tinha esse ano eu falei, cara, eu acho que seria legal a gente falar com os fundadores da nosso projeto da Rio Júnior, né? Então eu falei com a Lua, né? Glaucio Neves, Flávio Silame, Jaime Chatac, Thaís Balbi, Bruno Hortal. Pô, eu nunca vi eles na vida. Como que eu faço para abrir contato? Fui no LinkedIn. No LinkedIn, vi os dados, quais eram os cargos dele, onde era a J de origem deles, como que eles gostam, o que eles faziam. Então, eu coletei esses dados, a gente colocou numa planilha e hoje a gente tem os dados de todos os pós-juniores desde 1998 da Rio Júnior. Inclusive, falamos também com os fundadores. Então, vocês entenderam que para eu chegar neles, eu primeiro coletei esses dados, fiz o quê? Um rapport e uma coleta ali básica de perguntas que poderiam ser utilizadas. E aí eu finalizo aqui, mas até o momento entendeu? Você entendeu como que a gente faz uma coleta de dados, por exemplo, de uma empresa? Google é uma das maiores ferramentas, né? Hoje existem outras bases de dados também. Se vocês avançarem um pouquinho em base de dados, vocês têm, por exemplo, Cielo, vocês têm o PubMed, tem vários sites que são artigos científicos. E eu falo para vocês, pesquisem também artigos. O conhecimento científico está em artigos. Nem todos os artigos são muito validados. E aí, por isso que tem revistas tipo Qualizar, que seria a maior qualidade de informação possível. Então, entendeu como funciona uma base de dados, gente? Consegui explicar isso? De boa? Fez sentido isso para vocês? Tem mais alguma dúvida? Eu quero conversar com vocês aqui, porque a gente já está encaminhando para o final. Alguma dúvida a mais? Enzo, Lua, Rafael, Gabriel, o Rian também. Pode falar. Gabriel tá cheio de dúvida. Manda dúvida, Gabriel. Manda bala, cara. Tá aqui
Meia-noite aqui ainda tô com sono, já tô cheio de sono aqui, mas vocês têm mais alguma dúvida? A gente já pode encerrar, pessoal. Pode? De boa? Lua, tem dúvida? Não? Tranquilo? Não tenho dúvida, não, mas Não? eu só queria agradecer mesmo pela sua disponibilidade, por estar sempre aqui com a gente. Isso acrescenta muito e eu fico muito feliz. Mesmo, Nada. de A coração. gente tá aqui realmente para auxiliar, né? E o Movimento Empresa Júnior ensina muito a gente, né, cara? Tem coisas que eu tenho certeza. Lu, quando que você entrou na Case? Me fala quando que você entrou na Case. Você lembra o mês que você entrou? Eu entrei, se eu não me engano, foi em setembro. Setembro do ano passado, correto? Não, setembro de 2022. Você, em setembro de 2022, e eu já fiz essa pergunta para o Gabriel também. Setembro de 2022 e maio de 2025, você é a mesma pessoa? Você me fala, Não. você concorda que você evoluiu muito? Você aprendeu a trabalhar em equipe? Você fala. Eu amadureci muito, Legal. então eu acho que assim, se eu tivesse aproveitado 100% o início, cara, eu estaria bem longe hoje. Só que lá em 2022 eu era muito imatura. Então eu acho que eu não soube aproveitar 100% que estava sendo passado para mim. Uhum. Isso é um pouco de arrependimento, vamos dizer assim. Não pensa em arrependimento, não. Quando você fala em arrependimento, você fala sobre culpa. E você não tinha culpa sobre isso, porque sabe outra frase que eu vou falar para você? Assim, eu não tinha noção da grandiosidade que eu estava, do lugar que eu estava, sabe? Isso aí. Ó, Rafael colocou aqui, ó. Pode encerrar. Queria agradecer, inclusive, por te dar um abraço hoje no João Vitor da Rio Tech. Pude dar um abraço no João Vitor da Rio Tech. Cara, fico muito feliz de ouvir isso, Rafael. Cara, até me emociona, de verdade, porque é sério, cara, porque ver a Rio Tech hoje, assim, crescendo, né? Um projeto que a gente pensou, né? Com tanto carinho, eu fico muito feliz, tá, Rafael? Então, obrigado pelo feedback. Rafael, né? Então, gente, vou indo lá porque é importante a gente descansar também, né? Então, obrigado, Gabriel, obrigado, Lua, Enzo, Rafael, Rian, todo mundo que estava aqui. Xaranã, Luiz. A Rio Tech tá no nosso coração também. Boa noite, gente. Tchau. Valeu, brigadão. Tchau, tchau. Ô, Luiz, Boa brigadão noite. aí por estar ajudando a conduzir o pessoal. Tamo junto, cara. Obrigado. Tchau, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, boa noite, gente. Tchau, boa noite. Valeu, valeu. Que fofo, né? Peraí. Vou tirar Tira meia. Vai acostumando a tirar.